Olá, tudo bom? Muitas pessoas vêm falando comigo que estão num processo aí de emagrecimento, de vida mais saudável, que vem tentando fazer tudo certo, atividade física, dieta, né? Tem uma alimentação mais equilibrada, mas não conseguem se livrar daquela barriguinha que teima em ficar lá protuberante. Existe um erro que muitas pessoas cometem sem saber, inclusive acham que é saudável e pode estar prejudicando essa questão da barriga. Então, hoje eu vou te falar uma questão que é muito importante você prestar atenção aí no seu dia a dia. Você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se o que te incomoda mais é a barriga inchada, a barriga alta, aquela gordura abdominal, ou a gordura mais para as pernas, para o culote. Tem alguma área específica em que você acumule mais gordura no seu corpo? Qual é essa área? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Já vai deixando a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal, e compartilha esse vídeo com quem você acha que também tá aí sofrendo, né? Tá tentando fazer tudo certo, mas não consegue diminuir a barriga. Por que isso acontece? Existem várias questões relacionadas, mas hoje eu quis trazer para você aqui uma coisa que acontece com muitas pessoas relacionadas ao conceito que a gente chama de inflexibilidade metabólica. Muita gente não sabe, mas o nosso corpo pode perder momentaneamente, né, ou diminuir muito a capacidade de alternar entre queima e armazenamento de energia, de gordura, em momentos específicos do dia, principalmente quando a gente já vai ficando com mais idade. Essa falha normalmente tende a acontecer mais à noite, que deveria ser o momento mais eficiente para a gente usar a gordura como combustível, e pode estar relacionada a uma coisa errada que a gente faz nesse período da noite, que prejudica a secreção do GH, hormônio do crescimento. A Patrícia, GH, hormônio do crescimento, eu não sou criança, eu não sou adolescente, por que eu tenho que me preocupar com o GH? Esse hormônio do GH é secretado durante a noite e ele preserva os músculos e mobiliza a gordura corporal. Mas ele só consegue ser secretado da forma que deveria quando a gente tem um ambiente metabólico favorável. Eu vou te explicar mais isso agora. Um detalhe muito interessante é que os estudos de cronobiologia já conseguiram determinar que o nosso metabolismo não funciona igual ao longo do dia. Durante a noite, a gente tem naturalmente menor tolerância à glicose. Uma mesma refeição que você comeria durante o dia pode ter um impacto muito maior se for consumida à noite em termos de secreção e sensibilidade de insulina. Esse já é um ponto importante. O segundo é que muitas pessoas acham que parar de jantar é uma opção mais saudável. Então, essas pessoas param de consumir uma carne, param de consumir um frango, um peixe, um arroz, enfim, e passam a consumir um iogurte, por exemplo, ou um sanduíche, achando que isso é mais leve, que vai ter uma digestão mais fácil. Só que dependendo de como você monta esse seu lanche, que seria um jantar, acaba sendo muito mais pesado metabolicamente para o seu fígado, para o seu pâncreas, para o seu sistema endócrino como um todo, do que um jantar equilibrado. Eu vou te falar mais sobre isso. Então, às vezes, você come um iogurte com banana, com mel e com aveia à noite, ao invés de jantar. E aí, isso vai dar um pico de insulina para você, e essa insulina elevada é contrarreguladora do nosso GH. Ela interrompe a queima de gordura, é um hormônio anabólico. Então, o nosso corpo começa a tentar lidar com essa glicose aumentada, que vai ficar mais difícil de controlar durante a noite. Eu acabei de falar que existe essa variação da capacidade do corpo de responder aos estímulos dependendo do horário do dia, isso é fisiológico. E aí, você vai ter uma menor secreção do seu GH e isso vai prejudicar a sua queima de gordura mesmo à noite, enquanto você não está fazendo atividade física. Isso é biológico mesmo, é fisiológico. É complicado isso porque esse padrão de gordura visceral aumentado é muito complicado porque ele gera mais cortisol, aumenta marcadores inflamatórios no nosso organismo. A gente sabe que a gordura abdominal é um fator de risco para doenças cardiovasculares, para diabetes tipo 2, para gordura no fígado. Então é importante que a gente tente diminuir essa gordura, sim, da barriga, não só por uma questão estética. Se você quer mais dicas e ajuda no seu processo de emagrecimento, dá uma olhada no meu desafio de 10 dias. Cada dia você vai receber um mini desafio. Todo mundo que está fazendo está adorando. E eu também tenho outros dois, um para ajudar a controlar o açúcar do sangue e para ajudar a controlar a inflamação. Você vai amar, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. O que acontece então com muitas pessoas? As pessoas consomem muito alimento rico em glicose à noite, não necessariamente açúcar, mas, por exemplo, um pão branco com queijo, e aí toma um suco de laranja. A pessoa acha que aquilo ali é mais saudável do que comer um jantar. E aí, com isso, secreta muita insulina, piora o sono, aumenta o estresse, aumenta o cortisol,
piora a sensibilidade à insulina, diminui a secreção de GH. Então, é uma bola de neve que começa como uma escolha errada de alimentação, pode dar uma cascata aí de repercussões metabólicas e fisiológicas ruins para você. Então, como é que a gente pode fazer um plano de ação para tentar melhorar isso, né? Porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade realmente com o horário, ou com o volume, ou com a qualidade da alimentação dessa última refeição, né? Que eu chamo de jantar, mas para você pode ser um lanche, não importa, né? Independente do que seja. O ideal é que você tente fazer essa refeição 2 ou 3 horas antes de se deitar, mesmo que seja uma refeição leve. Isso porque faz com que a insulina do corpo consiga ter o pico dela pós-prandial, mas depois volte a um nível mais basal e você não tenha ela em pico durante o momento de dormir, que você deveria ter o pico de GH. Esse já é um ponto importante. Então, o horário em que você se alimenta, 2 a 3 horas antes de dormir, vai te ajudar nesse sentido. Segundo é a composição desse prato. Claro que eu não estou falando aqui para você substituir o seu lanche por um pratão de macarrão ou um pratão de purê de batata. Batata frita nem pensar. Mas a ideia é você conseguir consumir um carboidrato de mais lenta absorção, se for o caso, ou até mesmo menos carboidratos nesse momento, e focar nas proteínas, nas gorduras boas e nas fibras. Então, não necessariamente você precisa fazer um lanche leve. Se você fizer uma carne grelhada, um peixe grelhado, um frango grelhado, ou assado, bem gostoso, bem temperadinho numa marinada, ou refogado na panela, bem gostoso, não tem que ser comida ruim, não. Com bastante vegetal, com uma salada bem temperada, gostosa. Você pode acrescentar uma lentilha, um pouco de grão de bico, você pode acrescentar alguma leguminosa que você goste, ou um pouco de chia, linhaça, alguma coisa que ajude a baixar ainda mais o índice glicêmico. Vai ser mais interessante para você, sem sombra de dúvida, do que você pegar um iogurte com a banana, com mel, com a aveia ou com cereal, qualquer coisa que seja que teoricamente é mais leve. A ordem também vai te ajudar bastante, tem um vídeo inteiro falando sobre isso, mas o ideal é que a gente comece sempre pelas fibras, né, pela salada, pelos vegetais, depois a gente tente ir comendo mais a parte proteica do prato e por último a parte relacionada aos carboidratos. Isso dá tempo dessa fibra entrar lá no nosso trato digestivo, começar a ter a secreção até do IGF-1, melhorar a distensão abdominal, né, gástrica, aumentar o sinal de saciedade e melhorar essa questão metabólica mesmo ali local para facilitar a digestão e absorção desse carboidrato. Cuidado também com outro problema que muitas pessoas cometem, que é consumir bebida alcoólica nesse momento. O álcool, ele mexe com a secreção do GH, mexe com o sono profundo, mexe com o cortisol e ele também mexe com o nosso sistema simpático, parasimpático. Então, apesar de muitas pessoas dizerem, eu vou consumir álcool à noite, né? Vinho, cerveja, um whiskyzinho para relaxar, porque eu quero dormir melhor. Talvez no primeiro momento você fique relaxado e pegue no sono, mas você vai ver que você vai acordar mais vezes para fazer xixi, o corpo quer eliminar essas toxinas do álcool. Tem o próprio volume líquido também, né, que você consumiu. Tem a questão da modulação hormonal que fica diferenciada, tem a questão da sobrecarga hepática. Então, realmente, álcool à noite, se você tem dificuldade de queimar gordura na barriga, não é indicado. Me conta aqui embaixo, então, como costuma ser o seu jantar? Você janta ou você lancha? Quantas horas antes de dormir você faz essa refeição? Você já sabia que isso podia impactar na sua gordura da barriga? Eu vou adorar ver o seu comentário. Já deixa sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!